Deus seja louvado. Vamos dar sequência à leitura das Sagradas Escrituras pelo canal CCB Sagradas Escrituras. Hoje é dia 26 de janeiro de 2022. Mas primeiramente vamos fazer uma correção no capítulo 3, onde eu havia falado que Abraão comprou um terreno dos filhos de Het, que se denomina Maquipela, para enterrar, não é? A Raquel, mulher de Jacó, não é? Não, eu queria corrigir que Abraão comprou esse terreno, não é? De Maquipela, dos filhos de Het, de Efron, não é isso, irmãos? Onde ele sepultou a Saraí, sua mulher. Depois, posteriormente, ele também foi sepultado ali. Ele pagou o preço de aproximadamente 6 quilos de prata, peso em quilos, ciclos transformados em quilos. Onde também foi sepultado, não é? Ou sepultada antes Rebeca, mulher de Isaque. E posteriormente Isaque, e depois Léia, mulher de Jacó, e posteriormente a Jacó, foram todos sepultados ali. Somente Raquel que não foi sepultada em Maquipela. Raquel teve problemas no parto, no caminho para Efrata, Belém de Efrata. Ela estava indo para Belém, eles estavam indo para Belém, onde ela veio a dar à luz e por complicações do parto veio a falecer, onde nasceu Benjamim, que ela queria denominar, colocar o nome de Benoni, filho da minha aflição, da minha dor. Mas Abraão colocou o nome de Jacó colocou o nome de Benjamim, filho da minha destra. Não é isso, irmãos? Então só ela foi sepultada fora do túmulo de Maquipela. Não é isso, irmãos? Louvado seja Deus. Então está corrigida esta parte também, né, irmãos? Louvado seja o Senhor. E mais uma coisinha, deixar bem claro que esse lugar, que é o túmulo dos patriarcas de Israel, hoje nos tempos atuais se encontra em cima desse túmulo uma igreja muçulmana, porque os muçulmanos também têm como pai a Abraão, que são descendentes de Sem, tanto Ismael como Isaque. Todos são descendentes de Sem, filho de Noé. E todos têm pai como Abraão, ou Abraão como pai. E eles disputam os lugares, né, santificados, sagrados, de patriarcas, de acontecimentos históricos. Não é isso, irmãos? Jerusalém hoje é terra de todos. Claro que os judeus não queriam repartir Jerusalém com ninguém, não é? Eles repartem porque são obrigados a repartir, não é isso? Em Jerusalém existem várias denominações de igreja, congregação, assembleia, universal, né? O Islã, muçulmanos, os judeus propriamente, que são o dono da terra. Que agora, segundo Deus e o poder de Deus, não tem dono, não são dono coisa nenhuma, não possuem a própria terra, para cumprir a palavra de Deus. E os gentios pisarão a terra por um determinado tempo. Esse tempo é agora, né, irmãos? Os judeus não mandam na sua própria pátria, não é isso, irmãos? Os gentios a pisam como bem querem, não é isso, irmãos? Levantam outras igrejas, né? Vocês acham que os judeus iriam permitir levantar uma igreja católica no meio deles? É uma idolatria, né? Outras denominações, jamais eles permitiriam tal coisa.
Não é isso, irmãos? Colocariam tudo para fora, cercariam a cidade e cultivariam o seu Deus, segundo a lei de Moisés. Mas é para que se cumpra a palavra de Deus, né? Que os gentios assim a pisarão por um determinado tempo. Louvado seja Deus. Vamos ler então o tópico 5 dos pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dada aos santos. Nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só recebem pela fé em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Se encontra escrito no livro de Romanos, capítulo 3, versículos 24 e 25, primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então é bem claro esse tópico, né, irmãos? Nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebem pela fé em Jesus Cristo. O novo nascimento é o batismo. Todo aquele que crer em Jesus e nos seus ensinamentos e a sua doutrina, né, se levanta para batizar e vai ao encontro de Jesus nas águas, até as águas, para ser batizado e fazer com ele assim um pacto, não é isso? Para alcançar a vida eterna, não é isso, irmãos? E o que quer dizer o batismo? Quando o ancião que está batizando, não é? Aquele que está se convertendo, o coloca para baixo, o imerge nas águas. Isso quer dizer sepultamento do velho homem. E quando o velho homem já é levantado das águas, ele já é um novo homem ressuscitado em Jesus Cristo para uma nova vida, para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Não é isso, irmãos? Então é a morte e ressurreição, morte do velho homem, ressurreição de um novo homem para uma nova vida, dentro da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, com a promessa de vida eterna. Glórias a Deus. Aleluia. Que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então Jesus foi entregue, não é, pelos nossos pecados. Jesus veio consertar aquele erro de Eva e de Adão no paraíso, onde entrou a morte, né? A desobediência e a morte. Quando Deus os sentenciou-os, não é? A envelhecer e a morrerem, não é isso, irmãos? E também a trabalhar, e com o suor do seu rosto ganhar o seu sustento, não é isso, irmãos? Então Deus deu uma sentença, e Jesus Cristo veio consertar este erro de Adão, não é? Com a sua própria vida, com o derramamento do seu próprio sangue. Assim, nosso Senhor Jesus Cristo fez o conserto entre o reino dos céus e a humanidade. Todo aquele que nele crer e for batizado será salvo. Não é isso, meus queridos e minhas queridas, irmãos e irmãs?
Louvado seja Deus! Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo para nós foi feito por Deus. Sabedoria, não é? Sabedoria. O que é sabedoria? O princípio dela é o temor a Deus. Quem teme a Deus, obedece a sua doutrina. E obedecendo a sua doutrina, este homem, esta mulher vem a enriquecer de dons divinais, sabedoria, não é? Uma promessa de vida eterna. Não é isso, irmãos? Louvado seja Deus! Justiça, né? O reino de Deus é feito de justiça. Jesus nos trouxe a justiça. Não é isso, irmãos? A santificação que nós alcançamos através da sabedoria, né? Que é a obediência à sua doutrina. Obedecendo a doutrina, nós alcançamos a santificação. Não é isso, irmãos? E depois da santificação, a redenção das nossas almas em Cristo Jesus. Deus seja louvado. Amém. Então vamos iniciar o capítulo 14, né, irmão? Gênesis capítulo 14, guerra de 4 reis contra 5. Sucedeu naquele tempo que Rafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elasar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bé, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar. Todos eles se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns em Astarote e Carnaim, e aos Uzins em Rã, e aos Emins em Savec e Iriataim, e aos Horeus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela. Esta é Zoar. E se ordenaram e levantaram batalha contra ele no vale de Sitim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Rafael, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elasar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Ló é levado cativo. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão.
que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão, de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Glória a Deus. Melquisedeque abençoa a Abraão. Melquisedeque, rei de Sidim, me perdoe, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Glória a Deus. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Mamre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Amém. Então é bem claro aqui, né, irmãos? Não tem nem o que exortar. Praticamente uma batalha, um ataque, né? Um despojo de 4 reis, 4 reinos, né? Onde se encontrava o sobrinho de Abraão, não é isso? Levaram tudo embora, tanto o povo, para servir de escravos e se divertir com a comida, com a bebida, com os seus bens, fazendo o povo mesmo de escravos, com os seus próprios bens, não é, irmãos? Mas Abraão, né, tinha por sobrinho a Ló. Se Abraão não tivesse por sobrinho a Ló, não haveria necessidade de perseguir os 5 reis, não é? Eram homens malignos de Sodoma e Gomorra, né? Desses outros reinos, os outros 2 reis também deveriam, com certeza, eram malignos, maldosos também. Mas Abraão, por causa de Ló, que era seu sobrinho, foi ao encontro dos 5 reis para resgatar a Ló e os seus bens, né, irmãos? E vejamos
né? Sucedeu naquele tempo que Rafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Eleazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinape, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Até hoje lá no mar salgado, né, irmãos? Onde Deus destruiu Sodoma e Gomorra, nesta região eram esses reis, habitavam ali. E Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra pela maldade dos seus habitantes, com fogo e enxofre. E também a mulher de Ló, como veremos mais para frente, se tornou em uma estátua de sal, porque ela não estava com o seu coração bem ajustado com Deus. Não é isso, irmãos? Ela também não era uma mulher justa. Se ela fosse justa, ela não teria olhado para trás, né? Não é isso, irmãos? Mas como ela tinha alguma coisa de injustiça, não é? Ela não conseguiu resistir e olhou para trás e se tornou numa estátua de sal. Vamos ver isso mais para frente aqui. 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em Ram, e aos Gemins em Saver Kiriataim, e aos Horeus no seu monte Seir, até El-Paré, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela. Esta é Zoar. E se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, que é o mar salgado. Ali era um vale, olha só, irmãos, era um vale, o vale de Sidim, que é o mar salgado, né? Onde Deus destruiu tudo com a sua ira contra estes homens malignos, né, irmão? Transformando ali em um mar inabitável por ninguém, não há vida ali nesse lugar. Não é isso, irmãos? Justiça de Deus. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Levaram tudo, né, irmãos? Ainda levaram o povo ainda, né? Todas aquelas criações de bois, camelos, ovelhas, né? Churrascos, orgias, diversões, vinhos, e fazer os proprietários de todos os bens de escravo para servi-los nas suas festas malignas. Não é isso, irmãos? Aí veio a justiça de Deus, não é isso, irmãos? Ló é levado cativo. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão,
que morava em Sodoma, e dos seus bens se partiam. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Ader, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos quais os mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até terra. Então eram homens que já foram criados ali, homens treinados para defender as suas aldeias, contra intrusões. Nesta época, essas aldeias eram sempre subjugadas pelos mais poderosos e bem armados. Não tinha uma formalidade entre nações diplomaticamente como se vê hoje, irmãos? Quando um país quer atacar outro país, não é? Como Saddam Hussein, por exemplo, atacou o Kuwait. Temos uma Liga de Nações, a OTAN, uma organização, a ONU, que julga as coisas, intervém nas guerras. Nessa época não existia isso. Quem podia mais ganhava de quem não podia nada, podia menos, não é? Chegava-se armado e pela força matavam a todos, não é isso, irmãos? E saqueavam seus bens, se apoderava dos bens e das terras do seu próximo à força bruta, força selvagem, não é isso, irmãos? Então estes homens, eles já eram treinados para defender as suas aldeias. Estes homens de Abraão tinha um exército ali, ele tinha muitos homens, servos, treinados, que faziam a defesa dos seus bens, porque Abraão era muito rico, Veja bem que os bens dele, com o sobrinho dele, Ló, aquele passo de quilômetros de distância não era suficiente para os dois. Eles tinham muita criação. Abraão era muito rico, não é isso, irmãos? Louvado seja Deus. E para defender tal riqueza, de pessoas, nós temos que treinar os homens aqui, treinados, para defender os bens de Abraão, no caso, Abraão. Não é isso, irmãos? Esses homens estavam altamente treinados e foram atrás desses reis. Não é isso, irmãos? Vejamos bem. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Não é isso, irmãos? Na Síria, Damasco é a capital da Síria. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Levaram tudo. E Abraão, através dos seus homens altamente treinados, conseguiram recuperar todas as coisas. Ló principalmente, irmãos? Que era o sobrinho, parente dele. Louvado seja o Senhor. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então o rei foi receber Abraão, porque Abraão havia recuperado tudo, não só os bens de Ló, mas os 4 reis. Então Abraão estava com uma multidão de coisas, de criações e povo, irmãos? E o rei de Sodoma foi ao encontro honrar Abraão,
Não é isso, irmãos? Abraão ficou muito honrado, não é, após fazer esta façanha. Não é isso, irmãos? Ficou muito honrado. Todos começaram a honrar Abraão já era muito honrado. Após essa conquista, Abraão ficou muito mais honrado, até pelos reis de Sodoma, de Gomorra. Não é isso, irmãos? Louvado seja o Senhor. Então, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Vejamos bem que já nesta época já existia um sacerdote de Deus aqui, né, irmãos? Antes da lei de Moisés e dos levitas. Os levitas se tornaram os sacerdotes. Não é isso? Arão e os seus filhos, levitas. Arão era o sumo sacerdote e os seus filhos, sacerdotes. Mas isso bem mais para frente, até séculos para frente. Aqui nós vemos que na época de Abraão já existia um sacerdote, Melquisedeque, não é? Do qual Jesus mesmo cita, não é? Que ele era da linhagem de Melquisedeque, o sacerdote de Salém. Louvar o rei de Salém, né? Rei de Salém, que era o sacerdote de Deus. Que quer dizer, o sacerdote, como não tinha lei, como que ele poderia ser o sacerdote? É aquele que recebia o Espírito de Deus na sua mente. Deus trazia, não é, um conhecimento na mente dele. Ele tinha uma mente, não é, purificada e santificada, como Noé. Na época de Noé, Noé também era santificado pelo Espírito de Deus. E não existia ainda a lei, que veio através de Moisés. Não é isso, meus queridos e amados e amadas irmãs? Louvado seja o Senhor. Então o sacerdote do Deus Altíssimo abençoou a Abraão e disse: bendito seja Abraão, Deus, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Ele tudo lhe deu a Abraão, o dízimo. Então antes, porque o dízimo veio, com os levitas. O dízimo servia para quê? Os levitas eram uma tribo que cuidava da tenda de Deus. Naquela época eles estavam no deserto, não tinha um templo que Salomão fez posteriormente. Não é, irmãos? Eles eles armavam a tenda e desarmavam. Quando Deus falava para ele armar a tenda aqui, eles pegavam e armavam as tendas. Não é? Então era a tenda móvel, armar e desarmar as tendas. Então os levitas que faziam esse serviço, de oferendas, os holocaustos, os sacrifícios. Então os levitas iam na guerra. Eles não tinham direito ao despojo da guerra, não é? O despojo é quando uma nação guerreia contra outra nação, e a nação derrotada é despojada, é retirado todos os bens e trazidos embora pela nação vitoriosa. Os levitas não tinham essa participação, então era necessário que as outras 11 tribos lhe dessem o dízimo para o seu sustento. Para isso que existia o dízimo naquela época das tribos de Israel. Não é isso, irmãos? E já antes, vejamos bem que aqui é bem antes da lei, de Moisés, de Deus através de Moisés.
onde foi estipulado esse dízimo. Então Abraão já deu o dízimo como exemplo, não é? Já antes, bem antes da época de Moisés e da lei. Não é isso, irmãos? Vamos ver aqui de novo. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Amém. Não é isso, irmãos? Então ficou o exemplo, né, já do dízimo em Abraão. Não é isso, irmãos? E nada Abraão quis. Abraão já era muito rico. Não é isso? Ele já era um homem muito rico. Não precisava mais de nada nessa situação, né? Podia ser, lógico. Ele é rico, mas, né, se for acrescentar mais um pouco, de uma outra maneira honrosa, né, irmãos? Mas pela honra, né, que ele fez o ato, né, Abraão não aceitou nada neste momento, pela situação do rei, né, irmãos? Imagine o rei só com as pessoas sem os bens, não é? Que reino pobre seria, né, irmãos? Olha a honra que Abraão teve neste fato ocorrido, né, irmãos? Deixou o rei com os seus bens, né? Abraão podia pegar todos e ficar mais rico, mais poderoso do que os 4 reis juntos, não é? Como Abraão era poderoso, rico naquela época, não é isso? Mas Abraão não fez isso. Ele viu a situação dos reis, né? Vocês precisam dos bens para manter o seu reino, não é? E assim Abraão devolveu tudo para eles, né? Para eles permanecerem com os reinos deles, e foi e seguiu o seu caminho, não é? Para a obra de Deus, que Deus iria usá-lo, não é? Para iniciar uma nação, a nação de Israel. Não é isso, irmãos? Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.